série C, que fala sobre Geometria Analítica, parte 3. E nessa terceira aula de Geometria Analítica, nós vamos falar sobre posições relativas entre retas. Vamos recordar alguns conceitos da videoaula passada. Nós vimos algumas equações de retas. E as três principais equações são a equação fundamental da reta, que a gente também chamou de Yoyomi-Xoxó. Também temos a equação reduzida da reta, a qual você pode obter isolando a variável y. E ainda tínhamos a equação geral da reta, que era possível obter quando passávamos todos os termos para um lado da igualdade, ficando assim com a equação igual a zero. Sendo duas retas pertencentes ao mesmo plano, duas situações podem ocorrer. Ou elas serão paralelas, ou então concorrentes. Note pela figura que as retas U e V são paralelas e denotamos isso pelo símbolo de duas barras paralelas. Já na outra figura temos as duas retas R e S que são concorrentes e uma maneira de denotar isso seria utilizar as duas barras paralelas cortadas, como mostra a simbologia abaixo da figura. Existem dois casos particulares que podem acontecer dentro dessas duas classificações. Duas retas, além de serem paralelas, elas podem ser coincidentes, que é o caso de quando uma reta está exatamente em cima da outra, ou seja, elas possuem todos os pontos em comum. E no caso de retas concorrentes, pode acontecer o caso de elas serem perpendiculares, ou seja, o ângulo formado entre elas é de exatamente 90 graus. E na geometria analítica a gente consegue decidir se duas retas são paralelas ou perpendiculares olhando para os seus respectivos coeficientes angulares. Se duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, podemos dizer que elas são paralelas. Ou seja, R é paralela a S se e somente se o coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. E podemos determinar que duas retas R e S serão perpendiculares se e somente se a multiplicação dos seus coeficientes angulares forem igual a menos 1. Na página 12 da nossa apostila, temos algumas situações para resolver. A primeira diz assim: seja um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, onde as equações são representadas graficamente por duas retas R e S coplanares. Então, é correto afirmar que segue então algumas alternativas, onde a gente precisa julgar cada uma delas em verdadeiro ou falso. Para responder essa questão, é importante que a gente compreenda que o número de soluções do sistema em questão corresponde a um certo objeto geométrico. No caso de duas retas paralelas, não há nenhum objeto geométrico que coincide as duas retas simultaneamente. Portanto, dizemos que é um sistema que não há solução e podemos classificar assim como um sistema impossível. Quando duas retas são coincidentes, o objeto geométrico que satisfaz as duas retas simultaneamente são as próprias retas. Portanto, há uma infinidade de pontos. E assim a gente pode dizer que trata-se de um sistema possível, porém indeterminado, pois há uma infinidade de soluções. E quando duas retas são concorrentes, sabemos que há um único ponto que satisfaz as duas equações de retas simultaneamente. Sendo assim, trata-se de um sistema possível e determinado, pois há uma única solução. Agora vamos analisar cada uma das sentenças, começando pela primeira. O item 01 diz: se a intersecção de R com S for vazia, o sistema é impossível. Nesse caso, temos uma afirmação verdadeira, pois se a intersecção dessas duas retas é o conjunto vazio, significa que essas duas retas são paralelas e, portanto, trata-se de um sistema SI. O item 02 diz que se a intersecção das retas R e S for a própria reta S, o sistema é possível e determinado. Essa alternativa é falsa, pois se a intersecção das duas retas é uma das próprias retas, então temos uma infinidade de soluções. Logo, o sistema seria possível e indeterminado, que é exatamente o que está sendo dito no item 04. Se a intersecção das retas R e S for a própria reta R, o sistema é possível e indeterminado. Temos, portanto, que o item 04 é verdadeiro. No item 08, diz que se a intersecção de R com S for o conjunto vazio, o sistema é possível e determinado. Já vimos pelo item 01
que, na verdade, se a intersecção for um conjunto vazio, o sistema é impossível, então contradiz a afirmação do item 08. E no item 16, diz que se a intersecção das retas R e S for um ponto P, o sistema é impossível. Essa é uma outra alternativa falsa, porque sabemos que se a intersecção for um único ponto, o sistema é possível e determinado, ou seja, SPD. Logo, a soma das alternativas verdadeiras é igual a 0,5. A segunda situação para resolver diz assim: dois barcos navegam durante um nevoeiro, segundo as direções das retas R e S, num sistema de coordenadas cartesianas. Sendo R a equação da reta 2x mais 2y menos 6 igual a 0, e S, x sobre 3 mais y sobre 3 igual a 2, pode-se afirmar que... Perceba que a equação da reta R está na forma geral da reta, enquanto que a equação da reta S está na forma segmentária. Para a gente poder fazer uma comparação entre essas duas retas, é ideal que elas estejam escritas na mesma forma. E neste caso, eu vou passar ambas para a forma reduzida da reta, porque ali é mais fácil de a gente poder comparar o coeficiente angular. Note que na equação da reta R, a gente pode simplificar toda ela por 2 e depois é só isolar o y, obtendo a equação y igual a menos x mais 3. Já na equação da reta S, podemos multiplicar a equação inteira por 3, fazendo assim com que aqueles denominadores desapareçam, e depois, isolando o y, a gente obtém a equação y igual a menos x mais 3. Note que os coeficientes angulares das retas R e S são iguais, pois o coeficiente que se encontra na frente da variável x é o mesmo, menos 1. Porém, os coeficientes lineares são diferentes. Da reta R, o coeficiente linear é o 3, enquanto que da reta S é o 6. Com isso, a gente pode concluir que essas duas retas são paralelas, mas não coincidentes. E, portanto, se as duas retas são paralelas, os dois barcos em suas trajetórias não vão colidir. Resposta correta, letra E. O exercício 3 diz assim: a equação da reta R, que passa pelo ponto A de coordenadas 1 e 1, e é perpendicular à reta S, que passa pelos pontos B de coordenadas 0, 1 e C de coordenadas 1 e 2, e seguem as alternativas. Primeiramente, vamos considerar o fato de que S passa pelos pontos B e C. Assim, de posse das coordenadas dos pontos, a gente consegue calcular o coeficiente angular dessa reta S, fazendo a razão entre os diferenciais de y e de x. Ou seja, ms é igual ao y de C menos o y de B sobre o x de C menos o x de B. Substituindo os valores, a gente obtém que o ms é igual a 1. O segundo fato que a gente precisa estar atento nesse exercício é que a reta R é perpendicular à reta S. Então, vamos utilizar a condição de perpendicularismo entre duas retas. Ou seja, o MR vezes o MS tem que ser igual a menos 1. Substituindo o MS que a gente encontrou anteriormente por 1, encontraremos que o valor de MR é igual a menos 1. E agora sim a gente consegue encontrar a equação da reta que passa pelo ponto A, uma vez que a gente possui o coeficiente angular dessa reta. Podemos utilizar a fórmula do Yo-Yo-Mi-Xoxó, só que agora a gente vai substituir, ao invés de x0 e y0, a gente vai pegar as coordenadas de xa e ya. Substituindo então os valores, nós obteremos a equação da reta x mais y menos 2 igual a 0. Alternativa correta, letra C. Ainda na página 12, nós temos o exercício 4, que diz assim: são dadas as retas R, S e T de equações R, x menos 2y mais 1 igual a 0, S, 2x menos 4y mais 3 igual a 0 e T, 2x mais y menos 3 igual a 0. É correto afirmar que, e seguem algumas afirmações. Note que todas essas equações de reta estão na forma geral da reta, o que torna um pouquinho mais complicado de a gente poder fazer uma comparação, principalmente para a gente determinar se essas retas são paralelas ou perpendiculares. O melhor mesmo é deixar elas na forma reduzida, pois ali a gente pode comparar mais facilmente os coeficientes angulares. Então, vamos em cada uma das retas isolar o y.
E no momento que a gente faz isso, a gente pode perceber que o coeficiente angular da reta R é 1/2, o coeficiente angular da reta S também é 1/2 e o coeficiente angular da reta T é -2. Todos esses valores obtidos através do coeficiente que está acompanhando a variável x. Portanto, perceba que o coeficiente angular da reta R e da reta S são iguais, porém os coeficientes lineares são diferentes. Assim, podemos concluir que R é paralelo a S, mas não coincidente. E ainda podemos perceber que a multiplicação do coeficiente angular da reta S pelo coeficiente angular da reta T é igual a -1. Logo, podemos concluir que a reta S é perpendicular à reta T. Portanto, temos como alternativa correta a letra D, R é paralela a S e S é perpendicular a T. E a última situação para resolver, que se encontra na página 13, diz assim: a equação da reta R, representada na figura abaixo, é... Importante a gente reparar dessa figura que a reta R, desenhada em azul, é perpendicular à reta S, desenhada em vermelho. A única coisa que a gente sabe da reta R é que ela passa pelo ponto de origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto 0, 0. Para determinar a equação da reta, a gente precisa do coeficiente angular dela. E isso a gente vai obter fazendo a condição de perpendicularidade com o coeficiente angular da reta S. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é o coeficiente angular dessa reta S, utilizando os pontos de intersecção com os eixos coordenados. E assim temos que o ms é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. E substituindo os valores, obteremos que o ms é igual a -2/3. Recorrendo agora à condição de perpendicularidade entre duas retas, temos que o mr vezes o ms tem que ser igual a -1. Substituindo o ms encontrado anteriormente, obteremos que o mr é igual a 3/2. Agora sim, a gente já pode montar a equação da reta utilizando a Ioiô-Mixoxó, substituindo o m pelo mr encontrado anteriormente e as coordenadas x0 e y0 pelas coordenadas do ponto de origem do plano cartesiano, ou seja, 0 e 0. Assim, teremos que a equação da reta R é y igual a 3/2 de x. A alternativa correta, a letra A. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila, resolvam os exercícios, anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las na próxima live. Mais um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!